É um lindo dia de verão escaldante, sem uma nuvem no céu, exceto uma, e ela parece um cogumelo. Uma bomba nuclear explodiu em grande escala. A bola de fogo e sua vida passam diante dos seus olhos e naquele instante você se lembra da decepção que foi Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, a cena da geladeira nuclear. Inferno funcionou para o Indy, então pode funcionar para você, certo? Não há tempo para pensar sobre isso. Você mergulha em sua casa temporária e espera passar um pedaço de queijo mofado como companhia. Quais são as chances de sobrevivência? Bem baixas se você comer esse queijo. Deixarei George Lucas, criador do Indy, explicar sobre a explosão nuclear. As chances de sobreviver àquela geladeira, segundo muitos cientistas, são de 50%. O argumento dele tem algum fundamento? Sobreviver a uma explosão nuclear em uma geladeira é mais uma ficção científica típica de George Lucas do que um fato científico. Sou o Stu, bem-vindos ao Debunked. Estamos aqui para separar verdades de mitos e fatos de concepções errôneas. Ok, já que Indiana nos forneceu um bom exemplo, usaremos o cenário dele para basear nosso argumento. Primeiro as coisas. Quão poderosa é a bomba sobre a qual estamos falando aqui? O filme se passa em 1957 e mostra um teste nuclear americano. Isso coincidiria com a Operação Plum Bob da vida real, em que os Estados Unidos da América lançaram 29 bombas no deserto de Nevada para estudar seus efeitos. Uma bomba, em particular, codinome Smokey, parece uma boa candidata, pois estava montada em uma torre, como a bomba do filme. Smokey também não era bem uma pequena bomba nuclear. Ela tinha um rendimento de 44 quilotons. Para referência, isso é cerca de 3 vezes mais poderoso que a bomba de Hiroshima e 2 vezes a de Nagasaki na Segunda Guerra Mundial. Em nosso cenário hipotético, tudo dentro de 360 metros do Marco Zero está sendo incinerado pela bola de fogo. Duvido que exista uma geladeira na Terra capaz de manter seu conteúdo gelado em temperaturas que alcançam milhões de graus Celsius. Imagine entrar em uma geladeira e depois lançá-la diretamente no sol. Provavelmente não vai dar certo. Mas uma geladeira pode ser útil ao lidar com outros elementos incômodos de uma explosão nuclear, como a onda de choque e a radiação. Atualmente, evidências sugerem que um eletrodoméstico poderia sobreviver em condições tão adversas. Em 1955, outro teste americano chamado Operação Q viu o governo dos Estados Unidos da América construir uma vila modelo inteira, semelhante à do Indy 4, e a nomeou otimisticamente de Cidade da Sobrevivência. Interessante para nós, uma casa de concreto, localizada a 1,4 km de distância do centro da explosão, tinha um grande freezer de peito, que estava cheio de comida em vez de arqueólogos. É um pouco mais espaçoso que a geladeira do Indy e teria sido mais fresco, mas como ponto de referência da vida real, não está tão distante. Depois do teste, boa parte da Cidade da Sobrevivência foi destruída. Notavelmente, o freezer ainda estava lá na casa. De acordo com o relatório oficial, a sobrepressão amassou a porta do freezer, esticou as molas e quebrou o revestimento de plástico na parte inferior da porta do freezer. No geral, tudo estava bem. Porém, antes de pular em geladeiras ou freezers quando o apocalipse chegar, é necessário analisar mais de perto o que ocorreu em Survival Town. Para começar, a bomba que caiu naquele dia era notavelmente menos potente do que a que propusemos em nosso cenário. A bomba nuclear da Operação Q tinha 29 quilotons com bola de fogo atingindo 300 metros do centro. A parte mais intensa da onda de choque da detonação teria alcançado apenas 0,67 km. Dentro desta zona, a pressão adicional, também conhecida como sobrepressão, da explosão, seria suficiente para destruir a maioria dos edifícios e haveria ventos com força de furacão. Estamos falando de cerca de 800 km por hora e as fatalidades se aproximariam de 100%. Telhados desabando e destroços voando têm uma tendência a causar vítimas. Mesmo edifícios de concreto bem construídos provavelmente seriam demolidos ou muito danificados. Então, por que o freezer sobreviveu nesta ocasião? Existem 2 fatores-chave aqui. A sobrepressão causada pela onda de choque, que é medida em libras por polegada quadrada e é qualquer coisa acima da pressão atmosférica normal, provavelmente teria se dissipado a 1,4 km, passando de 20 psi para cerca de 5 psi ou menos neste ponto.
Apesar da queda significativa, os ventos provavelmente teriam cerca de 260 km por hora, causando danos consideráveis e desmoronamento da maioria das residências. No entanto, há uma chance de que edifícios de concreto sólido sobreviveriam nesta área da onda de choque, e foi exatamente isso que aconteceu com nosso freezer na cidade da sobrevivência. Havia 5 tipos de casas, e o freezer foi colocado em uma delas. A quarta é uma casa térrea feita de paredes e painéis de teto de concreto leve pré-moldado, unidos por grampos de aço. Foi um dos únicos 2 edifícios não demolidos na faixa de 1,4 km. Este foi um freezer de sorte. Também vale a pena lembrar que a partir de 3 psi de sobrepressão ou abaixo, vento, as velocidades atingiriam 160 km por hora, e embora lesões graves possam ser comuns, o risco de morte é reduzido. Mergulhar no freezer em Survival Town provavelmente não teria feito muita diferença para suas chances de sobrevivência, pois já estava a uma distância segura da explosão e dentro de uma casa de concreto. Voltando ao nosso cenário original, uma bomba nuclear de 44 quilotons produziria uma onda de choque de 20 psi até 0,77 km de distância do marco zero, com a menor, mas ainda mortal, onda de choque de 5 psi se estendendo até 1,62 km do centro da explosão. Pular em uma geladeira aqui não vai te ajudar, a menos que queira ser enterrado nela. Você seria espancado até a morte por dentro enquanto era carregado pela onda de choque. Mas vamos ser positivos. Vamos dizer que você pule em uma geladeira. O prédio em que você está é obliterado, mas a geladeira não cai, prendendo você dentro. Ainda assim, você ficaria preso no meio de uma explosão nuclear com chuva radioativa da nuvem em forma de cogumelo. Por quanto tempo você vai ter que ficar dentro? Deixe-me colocar desta maneira. Em 1 hora, a precipitação radioativa terá decaído em 50% e em 24 horas chegará a 80%. A precipitação radioativa terá decaído em 50% e em 24 horas chegará a 80%. Após 2 semanas do inferno, 99% da radioatividade irritante terá sumido. Além da provável falta de comida e água na geladeira para durar 2 semanas, há também a problemática do fornecimento de ar para se preocupar. Supondo que você tenha uma vedação hermética, o oxigênio acabaria em algumas horas, levando à asfixia. Quanto menor você for ou maior a geladeira, mais tempo você tem. De qualquer forma, eventualmente você teria que sair para um fallout nuclear que ainda era perigoso. Isso te coloca em risco de doença aguda por radiação e potencial morte. De acordo com o biólogo molecular Dr. David Schechner, as aventuras aéreas de Indy dentro da geladeira nem mesmo teriam acontecido. Considerando que Indy estava a 0,6 km da explosão, Schechner afirma que a força necessária para levantar e acelerar a geladeira às velocidades mostradas no filme não seria suficiente para erguê-la. Em vez disso, teria esmagado ela e mais um pouco. A pressão teria sido 47 vezes maior do que a pressão necessária para liberar um vagão de trem de sua via e esmagá-lo. Então uma geladeira pequena não tinha chance. Entrar em uma geladeira matou Indy e não ajudou a lidar com uma enorme onda de choque. E quanto à proteção contra a radiação? Bem, nosso freezer na cidade da sobrevivência certamente fez o truque. O relatório observou todas as amostras do freezer estavam livres de radiação induzida. E concluiu, as amostras do freezer foram consideradas totalmente seguras para o consumo humano. Partes desses alimentos congelados foram usadas para preparar uma refeição emergencial. O freezer certamente estaria dentro da radiação. Raio da bomba, que teria alcançado 1,5 km do ponto de destino. Para nossa maior bomba, Smokey, esse raio teria sido de 1,6 km. A partir deste ponto, trataremos ambas igualmente para simplificar. Quem for pego nesta zona estaria com sérios problemas, enfrentando taxas de mortalidade de 50% na melhor das hipóteses e 90% na pior. Se tivesse sorte, morreria em horas, outros poderiam persistir por semanas. Mas, se o freezer protegeu a comida, talvez você ache que a geladeira de chumbo teria protegido Indiana Jones também. Bem, pense novamente. Uma entrada de 2016 no Journal of Physics Special Topics, intitulada Indiana Jones e a Geladeira para a Liberdade, calculou que o revestimento de chumbo teria sido muito fino para protegê-lo. Concluímos que é improvável que Indiana teria permanecido ileso da radiação gama, pois a espessura mínima de chumbo necessária é de 4,58 simpri,
que provavelmente é maior do que a espessura do revestimento de chumbo dentro da geladeira. Para piorar a situação de Indy, uma bomba nuclear do tamanho de Smokey precisaria de 5,74 centímetros de chumbo para fornecer uma blindagem segura. Atualmente, geladeiras com revestimento de chumbo de cerca de 0,3 centímetros de espessura são usadas para armazenar radiofármacos e outros materiais radioativos. Portanto, pular em uma geladeira doméstica não teria protegido suas células de uma dose prejudicial de radiação. Agora eu sei o que você está pensando. E a comida no freezer? Estava boa? Bem, eu não sei se era revestido de chumbo ou não, mas partindo do pressuposto de que não era, tudo se resume à casa em que estava. Sim, concreto é uma coisa bastante decente para ter entre você e uma explosão nuclear iminente. Aproximadamente 60 centímetros de concreto reduzirão a radiação gama em um fator de 1000 e apenas 6 centímetros de concreto a reduzirão pela metade. Para total segurança, 2 metros de concreto reduzem a radiação em 1 bilionésimo. A espessura desconhecida das paredes de concreto da casa, na cidade da sobrevivência, pode explicar por que a comida permaneceu segura. De qualquer forma, a menos que você tenha uma geladeira com um revestimento de chumbo extremamente generoso, provavelmente não fará muita diferença nas suas chances de sobreviver ao dia do julgamento. Então, o que você deve fazer no caso de um ataque nuclear?